Vamos lá, galera. Ultimamente, Lula está falando bastante. Consequentemente, o dólar dispara e nossa economia está entrando em colapso. Eu, sinceramente, não consigo prever para onde vamos parar, mas, na minha visão, as coisas estão piorando e piorando muito rápido. Eu não quero vender susto para vocês, mas quem vai ficar dormindo no ponto pode acordar quando vai estar tarde demais. Então, algumas coisas estão deteriorando já faz tempo, já mais de um ano, mas parece que essa semana dá uma sensação que eles estão acelerando cada vez mais. Então fica até o final do vídeo para entender o que está acontecendo na economia e o que precisa ser feito para você poder se proteger dessa situação. Então vamos lá, contas públicas têm déficit de 63,9 bilhões em maio. Para quem não entende, parece uma palavra déficit, uma palavra complicada, é simples. O governo está usando cheque especial, está gastando mais do que arrecadando, mesmo arrecadando muito, mais do que nunca. Mas ainda gasta muito mais com isso. A dívida pública sobe para 76,8% do PIB. Isso estamos falando de valor de 8,5 trilhões de reais que a gente está devendo. Esse valor que às vezes as pessoas não entendem, a dívida pública, quer dizer que o Brasil gasta por ano mais de 700 bilhões só de juros. É fácil de entender quando você traduz isso para a nossa vida. Imagina sua família está devendo cheque especial. E parte dos salários, todo mês, só vai para pagar juros. É isso que está acontecendo no Brasil. E o resultado se veio pior do que o mercado estava estimando. No acumulado nos últimos 12 meses, o setor público gastou, teve déficit de 280 bilhões de reais. Cheque especial de 280 bilhões que está usando. É isso que está acontecendo. E se a gente lembra do Haddad, que falou um tempo atrás que o objetivo dele é zerar o rombo fiscal nesse ano, que vai ser rombo zero, quer dizer, não vou usar mais cheque especial. Essa previsão já está indo para água abaixo. A projeção é que nós vamos ter déficit por enquanto. Estamos falando em 80 bilhões, porque nós vamos terminar 2024. Nesse gráfico que você está vendo aqui, vocês podem ver que desde a pandemia, quando obviamente o governo bateu recorde de gasto, lembra que o governo injetou muito dinheiro na economia, de ajuda financeira, todo mundo para manter empregos, manter as pessoas em casa, tudo isso, que realmente a dívida pública estourou, mas desde lá, obviamente você está vendo no gráfico, estamos vendo queda. E agora no último ano, está vendo que está disparando novamente, então tirando a época da pandemia, nós estamos com a maior dívida pública na história do Brasil. E se a gente vai juntar tudo isso, nós vamos entender que o rombo fiscal do Brasil chegou para atingir, em abril, esse último dado, de 1 trilhão de reais. Pois é, esses são os números que a gente está falando. E como esse rombo fiscal de mais de 1 trilhão de reais, em outra palavra, o Brasil está endividada até o talo, usando o cheque especial de 280 bilhões só no último ano, e em vez da gente preocupar, em vez do governo, em vez de Lula se preocupar em melhorar contas públicas, para cortar gastos, para acabar de usar cheque especial, para melhorar o déficit do país, Lula ainda declarou que, no seu ponto de vista, isso ele declarou na quinta-feira, ele talvez não acha que é necessário cortar gastos, que talvez seria mais interessante arrecadar mais, quer dizer, cobrar mais impostos. E quem não entende um pouquinho, às vezes sempre tem as pessoas com 3 neurônios que não entendem as coisas. Vai cobrar mais impostos dos ricos. Esquece. Quando você cobra mais impostos, isso piora. Piora a situação das pessoas, piora a situação das empresas. As empresas, em vez de ter lucros, eles têm que gastar cada vez mais pagando impostos para sustentar um governo cada vez mais inchado. Eles, obviamente, vão contratar menos pessoas, vai produzir mais, vai ganhar mais, vai pagar menos impostos. E, normalmente, a gente vê o espiral que quanto mais o governo tenta arrecadar, menos as pessoas conseguem pagar. E aí, coisas que as pessoas, Lula gosta de usar, o mercado não gostou. O povo, tem o povo brasileiro e tem o mercado. Infelizmente ou felizmente, o mercado e o povo brasileiro são as mesmas pessoas. Às vezes, quando fala, o mercado, as pessoas da Feira Lima, ele pensa que fala de alguns bilionários que ganham dinheiro com manipulação. Não, estamos todos nós. Se você investe no mercado, se você não investe, se você compra dólar ou não compra dólar, se você viaja ou não, quando a economia está ruim, e a economia está ruim porque ela está em déficit absurdo, isso afeta todos nós. Então não existe um mercado, existe Brasil, simplesmente isso. E obviamente o Brasil, o mercado, o Brasil não gostou das declarações de Lula e na quinta-feira o dólar já disparou passando de 5,50, que já era extremamente alto. Mas não bastou da quinta. Hoje, sexta-feira, quando eu gravo o vídeo, Lula não foi contente com quinta-feira, aí ele continua declarando que, para ele, é absurdo que os juros do taxa Selic ainda alto. Ele fala, fica tranquilos,
Porque no final do ano eu vou trocar o presidente do Banco Central e eu vou colocar outro que vai obedecer tudo que eu falo e esse cara vai diminuir a taxa Selic. Pois é. Só que, de novo, a taxa Selic, o Banco Central, sim, ele define ela. Ele simplesmente faz a reunião do cupom e define quanto ela é. Só que a taxa Selic, teoricamente, ela manda no mercado quando o mercado está saudável. Quando o mercado não está saudável, igual estamos agora, a taxa Selic, na teoria, ela pode cair e os juros continuam subindo. E se você veja as taxas do Tesouro Direto, por exemplo, você pode ver que mesmo que estamos diminuindo desde 13,75, diminuindo a taxa Selic, já diminuiu para 10,50, agora você vê que as taxas do prefixados e IPCA+, eles não estão baixando. Quer dizer que mesmo que a taxa Selic vai cair, as taxas no mercado não vai cair. Quer dizer que financiamento, tudo isso não vai mudar nada. Simplesmente isso. Então, esse negócio de tentar na canetada ou forçar diminuir a taxa Selic não vai adiantar nada enquanto o Brasil não vai melhorar as contas dela. E com essa declaração, o senhor mercado versus o Brasil não gostamos de novo e o dólar hoje já disparou para 5,59. Pois é. Então, para quem de vocês tinha planos para viajar para Disney, eu acho que repensar seus planos. Eu vou agora para Israel, ainda bem que eu já comprei a passagem, porque já não para de subir. Só que, de novo, muitas pessoas acham que o dólar afeta o bem que viaja para Israel, ou fulano que viaja para Disney, ou pessoas que compram iPhone. Não. Dólar disparado afeta todos nós. Todos. Seja você rico, classe média ou pobre, todos são afetados. Vamos entender como isso funciona. Por que o dólar disparado é péssimo? O que faz o dólar baixar? O dólar baixar é um dos motivos que dólar entra para o país. Lembra a lei de oferta e procura. Quanto mais dólares tem na economia brasileira, mais ele baixa. Quanto menos dólares tem, quer dizer que os dólares fogem daqui, menos tem. Então, menos tem, o dólar dispara. Por que o dólar vai fugir? Porque estrangeiros, investidores grandes, eles movimentam o dinheiro deles no mundo, onde é mais vantajoso. E ele olha para o Brasil e fala, pô, essa empresa Brasil, esse país Brasil, mas olhando como empresa, ela está péssima, está falindo, está fora de controle, gastando demais tudo isso. Eu não quero arriscar meu dinheiro, colocar em uma empresa meio duvidosa, na visão deles. O que eles fazem? Eles tiram o dólar daqui. Ela tira o dólar daqui, quer dizer que eles vendem as ações deles na bolsa, eles não investem em empresas aqui, títulos, e aí o que acontece? Adivinha, o dólar dispara. E o que isso reflete em cada um? Consequentemente, quando o dólar dispara, todos os produtos não estão no mercado, eu acredito que praticamente todos são afetados diretamente ou indiretamente. Primeira coisa, porque todos os commodities eles são cotados em dólar. Não existe o preço de milho no Brasil, o preço de milho nos Estados Unidos, o preço de milho, ou aqui o cacau barato, nos Estados Unidos ele é caro, ou aqui o petróleo é caro, lá é o mesmo preço. Você pode manipular, mas no final é um preço cotado. Então, se a gente fala, por exemplo, do petróleo, a gente fala, mas Petrobras tem o petróleo dela, então ela pode vender em reais. Pois é, mas não. O petróleo é cotado em dólares. E Brasil, a gente produz muito petróleo, mas a gente refina pouco petróleo. Pouco. Então quer dizer que a nossa gasolina, a gente precisa importar. E se você importa em dólares. Quer dizer que dólar subindo, o preço da bomba de gasolina, obviamente, obrigatório tem que subir. Agora, ele não está subindo do jeito que ele deveria. Então, bem, isso é bom, porque Petrobras está ajudando o povo, não. O Petrobras está fazendo a mesma coisa que eles fizeram em 2015, 2016, que quase levou Petrobras a quebrar. Lembra disso, da época que ela estava com prejuízo de 300 bilhões? Pois é, isso está voltando agora. Então, isso vai afetar todos nós. Por quê? Se você tem carro ou não tem carro, você anda de ônibus? Pois é, você compra alimentos, esse alimento chega como? Chega de caminhão. O caminhão anda com o quê? Com diesel. E esse diesel é cotado em dólares. Você está começando a entender. Outra coisa, obviamente, quando o dólar dispara, todas as coisas ficam mais caras. Os carros, roupas, eletrodomésticos, tudo fica mais caro. Isso quer dizer que a inflação sobe. Inflação sobe é péssimo, vocês já sabem, inflação é um monstro que sempre tem que controlar ele. E se a inflação sobe, isso atrapalha o Banco Central baixar a taxa de juros. Lembra? Então, tudo interligado uma das outras. Bem, o que eu posso fazer, Ben, já que eu não vou viajar? Pronto. Algumas coisas que nós podemos fazer. Primeira coisa, aprenda como não administrar suas contas da casa igual o governo administra.
jamais use cheque especial, jamais gasta mais do que você recebe, mais do que você arrecada. E a segunda coisa, investe em ativos que pode se beneficiar com a alta do dólar. Tem várias coisas, eu não vou ensinar vocês todas as coisas, mas, por exemplo, um ativo que é interessante, um ETF que chama IVVB11. IVVB11, ele acompanha o S&P 500, a bolsa americana, e ele é cotado aqui no Brasil em dólares. Então, quer dizer que quando o dólar sobe, esse ativo, mesmo que o S&P 500 mantendo o mesmo nível, ele é beneficiado nisso. Se você veja o gráfico dele, você vai ver que ele está subindo faz muito tempo. Então, ativos que relacionados a dólares, BDR, eles são beneficiados. Investir em exportadores. Exportadores exportam para fora. Exporta para fora, eles ganham em dólares. A tendência deles é ser cada vez mais lucrativos. Aliás, um dos motivos que aumenta os preços aqui. Por quê? Porque uma exportadora, ela fala, pô, me paga lá fora em dólares, dólar está alto, eu vou exportar o máximo poder. Então, eles deixam pouco para o mercado nacional. Pouco mercado nacional, pouca oferta. Adivinha o quê? Preço sobe. Então, como eu falei, uma coisa é ligada no outro. Outra coisa que hoje facilitou muito no Brasil, hoje todos os bancos, especialmente os bancos digitais, eles facilitam para você ter uma conta no exterior, conta dolarizada. Então, parte do seu investimento você pode dolarizar e fazer investimento lá fora. Pode isso com facilidade fazer isso através do Banco Inter, Nubank, nome de várias empresas que permitem isso, os bancos, institutos financeiros que permitem para você investir com muita facilidade, algo que não tinha no passado. Alguns anos atrás era muito mais complexo. Hoje, com pouco dinheiro, você pode simplesmente transformar seus reais em dólares, comprar ativos lá fora e automaticamente você está protegendo do alta do dólar aqui. Obviamente, carteira diversificada com ativos nacionais, internacionais, ações aqui do Brasil, ações fora, criptomoedas, renda fixa e dinheiro em caixa, te dá uma carteira bem equilibrada que permite para você surfar esses momentos de altas ou baixo do dólar e da economia brasileira. Espero que esse vídeo esclareceu para vocês um pouquinho o que está acontecendo na economia do Brasil. Espero coisas melhores, espero que o governo vai ficar um pouquinho mais quieto e ter menos ruídos para o mercado e vai entender que essa situação de gastar demais e achando que as pessoas e as empresas são burros de cargas, que você pode colocar cada vez mais peso em cima deles, vai perceber que não é bem assim e vai começar um pouquinho a mudar esse rumo. Vamos ver os próximos capítulos. Espero que esse vídeo esclareceu para você as coisas. Se gostou, curte, comenta se ficou alguma dúvida. E, obviamente, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve e liga o sino. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração.